Bem, qual que é a sequência aqui para a gente poder usar a API da SaaS? Tá, primeiro é preciso criar uma chave Pix. Tá? Então a gente vai ter que criar o código e o método para poder fazer uma geração de chave do Pix. Depois a gente vai ter que criar um método onde ele vai consultar se já existe um cliente, tá? É pelo e-mail. Tem outras chaves, mas a gente vai controlar pelo e-mail. Se já existe um cliente, vai retornar o ID desse cliente, cadastrado na API SaaS. ASAS, né? Esqueci de um A aqui. E se não tiver esse cliente, a gente tem que cadastrar ele e retornar o código dele para poder continuar a criação da cobrança. E feito tudo isso, a gente entra na parte da geração da cobrança, tá? Então, vamos entender aqui um pouquinho a parte aqui da documentação, ó. Você tem aqui a parte da documentação, certo? Então aqui, ele tem aqui exemplos para você fazer teste com Postman, com Insomnia, como que é feito aqui a autenticação, os códigos, tá? Mais padrões aqui de acesso não autorizado, URL não encontrada, parâmetro obrigatório que não foi enviado ou inválido, muitas requisições, erro interno. E aqui está um erro, ó, o exemplo de respostas aqui, por exemplo, para 404, tá? Aqui é um exemplo de erro. Bem, aqui ele fala um pouquinho do protocolo de TLS, que ele fala sobre paginação. Ele tem também a parte de sandbox, que é a parte de teste, são dois domínios separados. O webhook também, igual a gente tinha visto nas outras aulas, nos outros módulos lá da Juno, ele também tem um webhook, só que é muito mais fácil de se trabalhar. Tá? Aqui é o seguinte, ele tem um aviso, possíveis ajustes no firewall, certo? Se a sua conta de integração, você está tentando fazer um e-commerce e não tá dando certo, ele tem aqui um ajuste de firewall, tá? Que está dizendo aqui, ó, recomendamos que você certifique-se que o seu firewall não irá bloquear as requisições vindas do SaaS, tá? Uma das maneiras de garantir isso é liberar todo o tráfego vindo desses IPs, tá? Então, se você fez tudo certo e tá aí, não está conseguindo receber as informações pelo webhook, tá? Por exemplo, fez lá um pagamento e não está recebendo esse pagamento do webhook, o SaaS não está enviando para o nosso sistema, para o nosso endpoint. Então você fez tudo certo, não achou a solução, tem essa parte de rede aqui, tá? Que fica fora do escopo do nosso treinamento, mas tem que ver na parte do seu firewall, da sua rede, quem mexe com a sua rede, para liberar esses IPs. Tá? Eu não tive problema, certo? E aqui tem um cabeçalho, envia, ó, o ASAS envia requisições de webhook com esse cabeçalho aqui, ó, tá? Certifique-se que o provedor de firewall não bloqueie requisições com este header também, tá vendo? Então, esse cabeçalho aqui, se você tem aí uma rede com firewall, também o Amazon também tem a parte de firewall, né? Dá para liberar IPs. Então, fez tudo certo, não tá conseguindo receber requisições pelo webhook. Tem aqui também na documentação uma explicação. E aqui também tem mais soluções, tá? Tem mais aqui soluções também se tá usando aqui um Cloudflare. Então é bem importante você ficar atento à documentação, ver a documentação por completo. E aqui você já entra, ó, na parte de webhooks, que aqui é recebimento da cobrança, tá? E aqui é um estilo, é como que ele envia pra gente. Mas primeiro, antes do webhook, a gente tem que criar uma cobrança, tá? Aqui ele mostra primeiro o webhook, como que ele envia para o nosso sistema. Aqui ele tem uma divisão de pagamentos, um limite de acessos, tá? Status da página, se está funcionando ou não. E aqui ele pode até criar um cliente para suporte, tá? Esse aqui eu não vi muita utilidade, mas ele tem essa parte. Bem,
aqui é o seguinte, a gente tem como que se cria um novo cliente, como que se recupera um cliente. Então essa parte aqui, ele entra nessa parte aqui de criar ou consultar o customer, tá? Então se não tiver, tá? A gente tem um exemplo aqui, ó, de como que lista uma pessoa por nome, por CNPJ, CPF, por e-mail também. Então se não tiver, a gente vai criar. Tá? Ele tem aqui, ó, como que se cria um novo cliente. Passa os dados, a gente vai receber os dados. Tá? A gente vai ver isso depois. E a parte de cobrança, tá? Bem, na parte do Pix, a gente vai ter que gerar uma chave primeiro, tá? Tem aqui, ó. Tem que gerar uma chave do Pix. Uma chave única, tá? Tem que gerar uma chave aqui dentro para a gente poder ter uma utilização do nosso Pix dentro aqui do Asas, tá? Então, a gente vai o que fazer? Qual que é a sequência? Criar uma chave Pix, a gente vai fazer isso uma vez só. E depois a gente vai criar um método que vai ser usado a todo momento para consultar um cliente. Se não tiver, vai salvar o nosso cliente. E vamos para um terceiro método que vai gerar a cobrança por Pix, por boleto, por cartão e etc. Tá? Então, o primeiro passo é o quê? Na próxima aula é criar o método que vai fazer isso daqui, ó, que é o criar a chave Pix, tá?